E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo num universo que é, assim, ao mesmo tempo ancestral e super atual. O da saúde natural, da desintoxicação e do uso de plantas medicinais. Um tema fascinante. Totalmente. E para guiar nosso papo, a gente tem um material bem rico aqui. Primeiro, uma ficha de anamnese, que é tipo um questionário super investigativo para avaliar pacientes. Temos também a transcrição de uma entrevista com uma especialista, a Katharina Wahlberg. Ela é pioneira no que ela chama de desintoxicação orgânica. Nome forte. E para fechar, trechos de um livro, Cura-te a ti mesmo, e de uma revista chamada Toque Verde. São quase uns manuais sobre o poder das plantas. Um material bem completo, então. Sim, e nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás de tudo isso, sabe? O que essas fontes querem dizer com intoxicação. Uma palavra que a gente ouve muito hoje em dia, né? Exato, o que significa na prática. E como esses métodos, que às vezes parecem até radicais, propõem limpar nosso corpo para restaurar a saúde. Vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. Então vamos direto ao ponto que aparece em todo o material. Essa tal de intoxicação do organismo. O que é isso na visão dessas fontes? Olha, a visão que a Katharina Wahlberg apresenta na entrevista é bem direta. Para ela, o problema não começa do nada na vida adulta. Não é algo pontual. Não. Ela argumenta que é um processo cumulativo, que começa lá na infância com o que ela chama, e essa frase é dela, de a primeira mamadeira de leite com açúcar. Nossa! Desde o começo mesmo. Desde o começo. A partir daí, é uma avalanche. A lista de fontes de toxinas que ela cita é enorme. Alimentos processados, sal em excesso, fritura, cigarro, café, álcool. Uso de muitos medicamentos também, né? Muitos medicamentos. E, claro, o que vem de fora. Agrotóxicos, aditivos químicos, a poluição do ar. E o mais interessante é que a culpa não é de um único vilão. A tese central é que o nosso estilo de vida moderno como um todo é a fonte dessa sobrecarga. Faz sentido. E os textos ligam isso a um conceito que hoje está mais na moda, o de radicais livres. Certo. Eles são descritos como subprodutos do nosso metabolismo. Só que em excesso, eles viram tipo uma ferrugem para as nossas células. Vão danificando tudo, aceleram o envelhecimento e abrem a porta para doenças. É como se o nosso corpo, sob o estresse moderno, produzisse a própria sujeira interna. Exatamente essa é a ideia. E as consequências dessa sujeira acumulada, segundo o que a Wahlberg descreve, parecem bem graves. São bem graves. A descrição que ela faz é forte. Ela fala em depósitos de toxinas que se acumulam nos tecidos, nas artérias, fala em retenção de líquidos e chega a dizer que o sangue pode ficar viscoso como alcatrão. Nossa, que imagem! É uma imagem poderosa. E isso, claro, dificulta a circulação. A partir daí, os problemas vêm em cascata. Risco de arteriosclerose, infarto, células com menos oxigênio. O que, segundo a fonte, aumentaria o risco de câncer. Exato! E até o sistema nervoso é afetado, podendo gerar ansiedade, insônia, depressão. E para fechar o pacote, o sistema imunológico fica lá embaixo. Isso levanta uma pergunta óbvia, né? Se nosso corpo é uma máquina tão inteligente, por que ele simplesmente não expulsa essas toxinas? Pois é, por que ele guarda essa sujeira toda? Então, e a explicação que as fontes dão para isso é uma das ideias mais interessantes de todo o material. A teoria é que nosso corpo opera com base em dois grandes processos, e eles são opostos. Opostos como? Um é o que eles chamam de anabolismo. É o processo de fora para dentro. Digerir a comida, assimilar os nutrientes. Ok. O outro é o catabolismo. Esse é o movimento de dentro para fora. É a quebra de células velhas e a expulsão de toxinas, a nossa faxina interna. E o ponto-chave da teoria é: o corpo não consegue fazer essas duas coisas com eficiência máxima ao mesmo tempo. Ele precisa escolher uma prioridade. Espera um pouco, então a ideia é que o simples ato de comer constantemente, mesmo que seja comida saudável, já impede o corpo de fazer essa faxina? Exato. Quer dizer que a frequência com que a gente come é tão importante quanto o que a gente come? Exatamente. Como a maioria de nós está sempre no ciclo de café da manhã, lanchinho, almoço, lanchinho, jantar.
o corpo fica preso no modo digestão. Isso, ele fica preso no anabolismo. Tá sempre ocupado digerindo. A analogia que a Catarina usa na entrevista, embora um pouco antiga, é perfeita. Qual é? Ela compara o corpo a uma dona de casa sobrecarregada. Ela passa o dia inteiro nas tarefas urgentes. Cozinhar, lavar louça, arrumar a bagunça do dia. Sei. Ela nunca tem tempo para aquela grande faxina, sabe? Limpar atrás dos móveis, organizar os armários. Então o que ela faz? Ela vai só guardando a bagunça num quartinho. Pensando, um dia eu arrumo isso. Exatamente. E esse quartinho seriam os nossos tecidos acumulando toxinas. E a desintoxicação seria o dia em que essa dona de casa finalmente consegue tirar uma folga das tarefas diárias para organizar o quartinho da bagunça. Perfeito. É o dia em que ela finalmente consegue mandar todo mundo passear e fazer a grande faxina. Faz todo sentido. Então, se o problema é essa sobrecarga no sistema digestivo, a solução proposta é... Dá uma folga para ele. É por aí. É aí que entra o conceito principal da Catarina Walberg, o jejum terapêutico. E ela faz questão de frisar que não é passar fome. É importante essa distinção, né? Muito. A proposta é uma dieta líquida, muito bem balanceada, com sucos de frutas e vegetais frescos, chás com um pouquinho de mel, caldos de verduras. E tem um detalhe fisiológico interessante que ela aponta. Ela justifica por que as pessoas não sentiriam fome. Ah, é? Sim. A teoria é que a ausência de alimento sólido faz o estômago parar de produzir ácido clorídrico. E como esse ácido é um dos principais gatilhos para a nossa sensação de fome... Sem ele, a fome tende a desaparecer. Isso, depois dos primeiros dias. A tendência é essa. Ou seja, ao dar essa folga para a digestão, o corpo finalmente teria energia e tempo para se dedicar ao catabolismo. Aquela faxina interna que estava sendo adiada. Isso. E é aqui que entra uma das ideias mais poderosas e talvez mais controversas do material. A de que o corpo é sábio. Sábio em que sentido? A fonte descreve que, durante o jejum, o corpo não sai consumindo qualquer tecido para obter energia. Ele teria uma inteligência para digerir primeiro o que é mais prejudicial. Tipo o quê? Cistos, tumores, abscessos, tecidos doentes. E só depois de limpar o que é mais nocivo, ele se voltaria para os depósitos de gordura. Essa ideia do corpo ser sábio e saber exatamente o que consumir primeiro é fascinante. É quase como se houvesse um médico interno que assume o controle quando a gente dá a ele a chance. É exatamente essa a filosofia. A de que o corpo tem uma capacidade de autorregeneração muito maior do que a gente imagina. E nosso papel é só criar as condições ideais para isso acontecer. E a autora não fica só na teoria, né? Ela usa casos práticos para argumentar a favor disso. Sim, e são casos que parecem quase milagrosos. São relatos muito fortes. O primeiro é de um homem de 53 anos com cisticercose cerebral, que é a larva da tênia do porco no cérebro. Nossa. O quadro era grave. Ele estava cego, com raciocínio comprometido, e a fonte afirma que após 23 dias de tratamento, ele saiu da clínica enxergando perfeitamente. É um relato impressionante. Depois, tem o caso de um casal. Ela tinha pressão alta, quase 20/12. Ele, o oposto, pressão baixa, 10/7. Situações opostas. Exato. E com o mesmo tratamento de desintoxicação, a fonte diz que a pressão dos dois se normalizou para 13/8. E o terceiro caso, que a autora diz ser o mais impressionante, é de uma jovem de 20 anos. Ela tinha um abscesso que a fonte descreve como maligno na mama. Ok. E, além disso, estava paralisada das pernas há mais de 10 anos por uma sequela de anestesia. Após 90 dias de tratamento, o relato é que ela saiu da clínica andando. Andando, depois de 10 anos. Andando. E a história continua. Tempos depois, ela se casou, teve uma filha e amamentou normalmente. São alegações notáveis. Conectando esses exemplos com a teoria, a ideia é que o jejum terapêutico provoca um alerta geral no organismo. O sistema nervoso central passaria a exigir a normalização de todas as funções. E o sistema imunológico? Receberia um estímulo tão poderoso que voltaria a combater doenças crônicas. Coisas que o corpo já tinha, de certa forma, desistido de lutar contra. Ele voltaria a reagir com força total. Essa filosofia se encaixa perfeitamente com o que a gente lê nos outros materiais, como no livro Cura-te a Ti Mesmo.
Com certeza. A ideia de que a cura não vem de fora, mas é um retorno a um estado de equilíbrio natural. E tudo isso ecoa, claro, aquela famosa frase de Hipócrates, né? Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. É a base de tudo isso. Ok, a teoria é poderosa, os exemplos são impactantes, mas e o ponto de partida? Faz todo sentido, então, que o início de um tratamento desses não seja um exame de sangue, mas sim uma investigação profunda sobre a vida da pessoa. Exatamente. E é isso que a gente vê na ficha de anamnese. Essa ficha é um verdadeiro mergulho nos hábitos. As perguntas vão do básico, tipo, quantos copos de água você bebe por dia? Como você qualifica seu sono? Isso, até um detalhamento da alimentação, frequência de carnes, açúcar, industrializados. Mas vai muito além do físico, investiga estresse e estado emocional. E tem aquela pergunta que é o ápice disso tudo, a que mais me chamou a atenção. No meio de perguntas sobre dieta e sono, vem uma que parece saída de uma sessão de terapia. Numa escala de 0 a 10, qual o seu índice de satisfação e felicidade? Isso diz tudo sobre a abordagem, né? Totalmente. Com certeza. Essa ficha é a prova de que a filosofia é holística, enxerga o ser humano como um todo. O objetivo não é só dar um rótulo para a doença. É entender a pessoa como um sistema complexo. Exato. Onde alimentação, sono, estresse, emoções, tá tudo interligado, contribuindo para o estado de saúde ou de doença. É uma investigação das causas, não só um tratamento dos sintomas. E além dessa investigação e do jejum, que é um método de limpeza, não dá para falar de cura natural sem falar do outro grande pilar do material, o poder das plantas. A fitoterapia é uma ferramenta fundamental para eles. Sim, e os livros detalham uma variedade impressionante de usos. Não é só o chazinho, né? De jeito nenhum. Eles falam de tinturas, que são extratos concentrados, xaropes, cataplasmas. Que são aquelas pastas de ervas para aplicar na pele. Isso. E até banhos de assento. É um verdadeiro arsenal terapêutico que vem da natureza. Várias plantas são mencionadas. O alho, por exemplo, é celebrado por ser antisséptico, bom para a circulação. O açaí, que hoje é super famoso, já aparecia ali como um poderoso antioxidante. A canela, para ajudar o controle do açúcar no sangue. A lista é enorme e mostra um conhecimento tradicional bem profundo. E o mais interessante é como eles enquadram esse conhecimento. Não é tratado como crença popular. Pelo contrário, né? Há uma tentativa de conectar a sabedoria tradicional com a ciência. Exato. Os textos usam termos como princípios ativos, falam dos mecanismos de ação das substâncias das plantas. É uma forma de dizer, isso aqui não é mágica. Existe uma química e uma biologia por trás disso. E um ponto que me pareceu crucial é que, apesar de defenderem o natural, os materiais não são irresponsáveis. Eles não vendem a ideia de que por ser natural pode usar à vontade. De forma alguma, esse é um ponto muito importante. Em todas as fontes há um forte senso de responsabilidade. Tem muitos avisos, né? Muitos avisos, contraindicações claras. Eles alertam que, embora natural, o tratamento precisa de orientação, de acompanhamento profissional. Há avisos para gestantes, lactantes, crianças. Sim, para pessoas com condições específicas. A mensagem é muito clara. Natural não significa inofensivo. É preciso conhecimento e respeito para usar essas ferramentas. Então, se a gente fosse amarrar tudo, a história que as fontes contam é a seguinte. Nosso estilo de vida moderno nos sobrecarrega, nos intoxica. A solução principal é uma faxina interna radical através do jejum terapêutico que daria ao corpo a chance de se curar. De se autorregular. Isso. E para auxiliar nesse processo, um arsenal de plantas medicinais e uma autoavaliação completa e honesta do nosso modo de viver. Perfeito. E se a gente buscar o fio condutor que une todas essas ideias, a gente chega numa palavra central: responsabilidade. Ou talvez autorresponsabilidade. Faz sentido. A mensagem de fundo é a de um empoderamento. A proposta é que a pessoa deixe de ser um paciente passivo, que só recebe um remédio, e se torne um agente ativo da própria cura. Trabalhando em harmonia com os processos do próprio corpo. Exatamente. E essa visão,
que conecta tão fortemente corpo, hábitos e emoções, nos deixa com uma reflexão final. As fontes são claras ao descrever o estresse, a ansiedade, as emoções negativas, não só como consequências, mas como fontes de intoxicação e causas de doenças psicossomáticas. Certo. Isso nos leva a uma última pergunta. Algo para a gente continuar pensando. Se o corpo realmente possui essa capacidade inata e poderosa de se curar, como é descrito nessas fontes, qual é o verdadeiro papel que a nossa mente e as nossas emoções desempenham em destravar, ou, pelo contrário, em bloquear todo esse potencial?